mas é de bênção. E por isso veio esse tema de gratidão. E eu quero te agradecer pela vida do pastor Amarildo. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, que ele venha ser uma boca profética aqui nesse lugar mais uma vez. Abençoe a família dele, a casa dele, tudo dele, Pai, que o Senhor guarda debaixo da tua potente mão. E abençoe o pastor Amarildo de uma forma especial nesta noite. Nós oramos e já pedimos, Pai, fala conosco. O Senhor já falou conosco na adoração. E agora vamos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, Ebenezer. Vamos dizer todos juntos, Ebenezer. Mais uma vez, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pode pôr o banner lá, o Daniel. Obrigado, pastor. Obrigado. Menos, maninho. Esqueci o óculos ali, aí fica ruim. Eu sem óculos, com óculos eu já não enxergo quem está lá no fundo. Gente, que festa maravilhosa. Eu sei que tinha toda uma programação para estar aqui o pastor Ademar. Estava tudo certo, tudo já divulgado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem propósito, plano em todas as coisas. E era para mim ter vindo a outra semana, passagem de avião comprada, a passagem de vinda e volta. Minha passagem era para segunda-feira da outra semana, e eu retornaria no sábado. E hoje eu estaria lá na igreja. E essa semana agora está acontecendo, vai acontecer o primeiro top em Vila Rica. Vila Rica é a última cidade do Mato Grosso, para quem vem, no nosso caso, que nós viemos pela BR-80. Assim que a gente sai de Vila Rica, logo na frente já é divisa de estado do Mato Grosso e Pará. Em seguida, a primeira cidade mais conhecida é Santana do Araguaia, que já é o Pará. Então, Vila Rica, em novembro nós realizamos nosso primeiro top, lá em Alta Floresta. E o pessoal de Juína foi nos ajudar. No primeiro top foi uma equipe grande nos apoiar, nos dando uma força para abrirmos a nossa pista dos legendários lá em Alta Floresta. E agora é a vez de retribuirmos. E o doutor Alexandre, que é o líder nosso dos legendários lá da igreja, ele disse: pastor, eu queria muito que o senhor fosse. Eu preciso que o senhor vá nesse top servir. Nós precisamos retribuir. Eles vieram, os pastores de lá vieram. E eu disse: doutor, mas eu estou com passagem comprada. Mas vamos ver. Resumindo, cancelei minhas passagens. E aí mandei uma mensagem para o pastor Zé Carlos, para o Maninho, que também iriam servir. E o Zé acho que não ia, né? O Zé Carlos não ia. Eu disse: Zé, você vai servir com a gente lá em Vila Rica, só que nós vamos primeiro em Bragança. É aniversário da igreja em Bragança, e nós vamos lá participar. Uau! Obrigado, pastor. Linda caneca, ó. E ainda personalizada. Nem Salomão em toda a sua glória ganhou uma xícara dessa. Ele vai ficar com inveja lá em cima. Obrigado, viu? Carinho. Esse negócio aqui eu gosto demais. Esses pequenos detalhes são muito importantes. Obrigado, tá? Vou esquecer disso aqui nunca. E Deus preparou
de repente nós estávamos, acho que chegando em Marabá, o pastor Luciano ligou e falou: cara, tem uma notícia. Em seguida o pastor Márcio liga, o Luciano desligou, o pastor Márcio ligou, a pastora Karina também mandou uma mensagem, e eu falei para eles: estou com os homens aqui peso pesado, entendeu? Estou aqui com o pastor Ademar, depois do Covid. E aí eu falei com eles, eu falei: gente, olha o que Deus está fazendo, e agora é com vocês. E tem sido maravilhoso esses dias aqui. Eu não sei quem aqui está desde quinta-feira, quem veio na quinta, na sexta, quem esteve aqui todos os dias. Gente, cada dia está sendo, como eu disse para o pastor Zé Carlos hoje, eu falei: Zé Carlos, está tão bom que eu nem vou estragar. Falei: eu nem vou pregar, eu só vou orar, porque, meu Deus, o pastor Zé Carlos pregou aqui na quinta-feira o caminho da santidade, uma mensagem tremenda. Aí o pastor Elias veio na sexta-feira aqui, quebrou tudo, né? Convocando, conclamando alguém para se posicionar, se colocar na brecha. Aí ontem o pastor Zé Carlos veio aqui, deu uma aula aqui tremenda, maravilhosa. Eu falei para o Maninho, foi, Maninho? Eu falei: cara, que palavra tremenda foi a de hoje. Falei com isso ontem. A palavra sobre gratidão, sobre o leproso que voltou a agradecer. E eu sei que Deus não reúne a sua igreja em vão. E eu vim pensando, gente, de lá para cá, e depois que esse pessoal, todo mundo pregando, eu falei: Jesus amado, e agora, né? E eu falo lá na igreja que eu já nem prego mais, só conto história, né? Conto história. E eu fiquei pensando, hoje é um dia muito especial, um dia muito importante, porque é o aniversário da igreja, e hoje também é o Dia Internacional da Mulher. E a mulher na Bíblia é a figura da igreja. A mulher, a igreja na Bíblia é a noiva, é a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo. A igreja, a mulher é o símbolo da igreja na terra. A igreja é simbolizada. Lembra da parábola das 10 virgens? Que representa a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E eu confesso a vocês que eu fiquei orando e buscando e procurando. E tem exemplo de tantas mulheres na Bíblia, gente, que simbolizam a igreja, que representam a igreja. Nós começamos uma série de mensagens, quinta-feira agora lá na igreja, quinta retrasada, eu introduzi a campanha. O mês de março, cada mês do ano, pastor, começamos lá, cada mês nós vamos ministrar sobre um patriarca, sobre esse legado, esse peso de glória, de responsabilidade, de poder e etc, etc, que cada um dos patriarcas carregam. São 12 patriarcas. E eles vão se assentar diante do trono de Deus, ao lado, os 24 tronos, os patriarcas e os anciões. E nós começamos agora em março, o mês de março para nós é o mês da promessa. É o mês do cumprimento da promessa e nós estamos trabalhando sobre Isaac. E Isaac e Rebeca é a tipologia de Cristo e a igreja no Velho Testamento. Então eu poderia falar aqui sobre Rebeca, que representa a igreja. E fui ler sobre Ruth, fui ler sobre Esther, eu fui ler, e eu li bastante coisa de verdade. Ontem à tarde, eu fiquei à tarde, hoje à tarde,
mas uma palavra entrou no meu coração e eu quero compartilhar sobre isso. Samuel, cadê o banner, o meu amigão? Me ajuda aí. Quem que está aqui? O Danielzão, vamos lá. Ficou apagado, né? Então, coloca o texto bíblico, Daniel. Vamos trocar, porque tá ruim. Ficou apagado aqui. Não precisa não. 1 Samuel 7,12. 1 Samuel 7, versículo 12. Se você colocar o versículo bíblico, vai ser mais legal. Aqui, ó. Ficou melhor, não ficou? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou pedir para você repetir mais uma vez: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa ali, tá, Daniel? Segura o texto aí para mim, fazendo favor. Antes, eu quero aqui, irmãos, expressar também, pelo menos em palavras, a minha eterna gratidão ao pastor Luciano e a Cris, que foram os primeiros a pisarem nessa terra da nossa igreja, que vieram para cá e me desafiou desde o início, pedindo desde o começo para que abríssemos a igreja aqui. Eu vim com meu irmão aqui, eu vim para conhecer a cidade, sondar a cidade, ver a possibilidade de abrirmos uma igreja, a pedido do Luciano. E o meu irmão, mais novo do que eu, pediu para vir junto. Ele veio, chegou aqui, meu irmão se encantou com a região e comprou uma terra aqui. Eu estava no velório da mãe da irmã Gelsa, e nós conversando ali, e ela disse: pastor, vendi minha fazenda, e eu fui aqui para o sul do Pará, olhei aqui umas terras. Eu falei: Gelsa, você tem que conhecer Bragança. Bragança é uma cidade maravilhosa. Os bragantinos nem tanto. Desculpa, gente, brincadeira. Né? Eu falei: você tem que conhecer Bragança. E a Gelsa falou: como que é? Eu falei: olha, vai lá para você ver. Ela veio, voltou um caminhão buscar a mudança. Já veio, nem voltou. Já alugou uma casa, não foi, Gelsa? E tal. Nisso, o Luciano enche a cabeça da Marli, do Xande, do pessoal, e eles vêm para cá. Decidem também, vende a fazenda lá, compra a fazenda aqui. E aí começou o movimento. Se eu não me engano, a primeira célula, os primeiros cultos, foi lá na casa da irmã Marli. Primeiro culto que eu vim aqui, que nós fizemos lá em cima no terraço, não foi? Lá a casa dela tinha um terraço, gente, e maravilhoso, um lugar, e eu lembro que foi um pessoal lá, uma cantora, uma menina que cantava muito, não era? E tinha muita gente, e foi um cultão lá, maravilhoso, primeiro culto. E aí o Luciano, tem esse negócio, e a igreja, pastor? Eu falei: meu amigo, é orar para Deus levantar um pastor. De repente, o pastor Márcio e a pastora Karina vão para Alta Floresta e se hospedaram lá na casa do pastor Antônio e a pastora Ilza, e conversando, e entrou a conversa de Bragança, e Luciano, etc. E aí eles falaram: nós vamos para Bragança. Aí o Toninho falou assim, o pastor Antônio falou: vamos ligar para o pastor Luciano. Ligou para o Luciano e falou: Luciano, já temos os pastores para Bragança. Aí eles me ligaram. Eu falei: gente, não estou sabendo de nada. Isso aí é o problema de vocês. Isso aí é coisa de vocês. Como assim? Vocês têm que ir lá conhecer primeiro. E eles disseram: pastor, a gente não precisa conhecer. Eu falei: pessoal, melhor ir conhecer. Não precisamos, pastor. Deus falou conosco. E nós estamos dispostos. Eu falei: gente, então vamos marcar a data. Eu sei que a gente foi lá com a caminhoneta, carregou o que deu para carregar. Uma parte vocês venderam, né? Outra parte a gente colocou em cima da carroceria da caminhoneta.
E eles entraram naquele símbolo. o carro símbolo, né? Entrou naquele carro e nós partimos naquele Xingu ali, ó, 280 km de chão. Poça d'água, parece o mar da Galileia. E nós chegamos aqui. E olha isso aqui hoje, gente. É como Jesus disse, o reino de Deus é igual o grão de mostarda. É igual fermento. Ele não disse, o reino de Deus é como fermento. Você joga ali, ele no trigo ali, mistura ali. Você não vê quase nada, mas de repente você só vê a massa, ó. Você não vê a massa fervendo, crescendo. E os pães. Ele disse, o reino de Deus é assim. E de repente, lá na área da casa da pastora Karina, eu não lembro a região ali, a região da aldeia, ali começou a igreja. Aí surgiu um prédiozinho lá, né, na região, lá, e pequeno, e de repente, a irmã Marli, o Xande começam a construir esse local. E o pessoal fala, pastor, a irmã Marli disse que vai dar 1 ano de aluguel para a gente lá no prédio. E o prédio é da igreja. Entre aspas, tá, irmã Marli? Entre aspas, tá? Ela falou, é da igreja, né? Para a igreja cultuar ao Senhor. 1 ano de aluguel, ela abençoou a igreja. Obrigado, irmã Marli. E olha que igreja linda, gente. Olha, eu fiquei encantado pelas bandeiras. Eu sou muito apaixonado por bandeira. Acho bonito demais. Um comércio, eu amo demais ver a bandeira. Olha só. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi, me encantou agora, quinta-feira, foram essas bandeiras, de verdade. Isso aqui deu um tchan tão grande aqui. Ficou muito legal. Muito bom. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Mas vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito, eu penso que toda pessoa, quando comemora seu aniversário, quando está completando mais 1 ano de vida, no caso a igreja, no seu 4º ano de vida, de existência aqui, há 2 coisas muito importantes que eu faço, que você deveria fazer no seu aniversário. A primeira coisa é olhar para o passado. A primeira coisa é olhar esses 50 anos. Eu completei 51 anos agora em dezembro. E eu fui fazer uma retrospectiva, um balanço de 50 anos da minha vida. Pelo menos uns 45, né? Porque eu até 5 anos de idade, eu não me lembro muito de muita coisa. Eu tenho poucas memórias da minha infância até os 5 anos, ou quase nada. Me lembro de algumas coisinhas. Mas de 5 anos para frente, eu me lembro, eu tenho as memórias de a casinha que a gente morava. Eu nasci no Brasil, mas eu fui criado no Paraguai. 6 meses de idade, meu pai se mudou para o Paraguai, e era mato, ele comprou uma região, uma terra de mato, uns 80 quilômetros da divisa com o Paraná, Foz do Iguaçu, ali Cidade do Leste, para dentro. E lá eu cresci até os 14 anos, quando meus pais me enviaram para o Brasil para estudar, morar com meu avô e a minha avó. Estudar no Brasil, que os estudos eram melhores, segundo eles. Enfim. E eu me lembro então da casinha, aqui na região
ali depois do Benjamin Constante, tem uma comunidade que chama Poeirão. E eu me lembrei da minha infância de 5 anos, que nós morávamos numa casinha de barro, né? Pau a pique, toda revestida de barro, e o chão, o piso todo de barro. Eu me lembro de tudo isso. Eu tinha 5 anos de idade, mais ou menos. Essas minhas memórias de 5 anos para cá. Mas eu fui pensar um pouco na minha vida. Eu queria, como igreja também aqui hoje, pensar um pouco. Uma das coisas que eu acho muito interessante, muito importante para nós como igreja, é não esquecer o que Deus fez nesses 4 anos. É não esquecer, pastor Márcio, pastora Karina, de como vocês começaram. Como era? Se em 4 anos hoje é isso aqui, vocês chegaram até aqui. Imagina como que era. Vocês não podem esquecer o que Deus fez. Porque os ingratos são pessoas sem memória. E pessoa sem memória é ingrata. O ingrato é alguém que não tem memória. É alguém que até fala muito obrigado hoje, mas amanhã ele já esqueceu o benefício, o que Deus fez, o que aconteceu. No Salmo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos aprender com a vida. Nós precisamos aprender com os erros e os acertos. E isso a gente faz olhando para trás, avaliando. O que dá para aproveitar? Se eu não me engano, em Lamentações de Jeremias 3:21, Lamentações 3:21, está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria, um coração sábio. Quero trazer à memória aquilo que me dá força para enfrentar os próximos desafios. Quero trazer à memória aquela luta que eu enfrentei no passado, mas Deus esteve comigo. Quero trazer à memória quando eu tive que enfrentar, a fornalha de fogo, mas o 4º homem estava lá. Eu quero trazer à memória quando eu fui lançado à cova dos leões, quando eu me vi cercado por inúmeros leões famintos, mas o 4º homem estava lá. O Filho do Homem estava lá. E o aspecto desse 4º homem é semelhante a um Deus, aos filhos dos deuses. Ele esteve lá. Então quando eu olho o que eu já passei e como Deus foi fiel comigo, isso me dá base, isso me dá motivação, isso me dá força para olhar para o meu futuro e começar a desenhar, a começar com ousadia, com convicção, porque agora, baseado nas experiências, baseado no que Deus já fez, eu posso visualizar um passo maior. Eu posso ver outros horizontes. Eu posso agora, eu já voei 3.000 pés de altura. Agora, eu vou acima das tempestades. Agora, eu vou lançar um voo mais longo, mais alto. Por quê? Porque aquele que me ajudou a chegar até aqui, vai me levar até lá. Então há 2 coisas importantes para nós pensarmos essa noite. Primeiro, o que o Senhor já fez. Não podemos esquecer o que Ele já fez até aqui. Temos que dar uma olhadinha no passado. De quando começamos, quando você começou. E como você chegou até aqui nesses 4 anos.
Mas eu quero que a partir daqui, baseado no que Deus fez até aqui, eu quero que você dê uma olhada também para o futuro. Eu quero que você comece a almejar. Eu quero que você comece a pensar, pastor Márcio, se você do zero, se você com 4, 5 pessoas, qual era a condição financeira? Quantos músicos vocês tinham? Qual era o som da igreja? Quantas cadeiras tinha? Como que era? Agora, vamos começar a pensar. Os próximos 4 anos, eu queria que vocês se levantassem de pé. Viesse aqui um pouquinho mais à frente. Não, só o pastor Márcio e a Karina de pé. Só os dois. Obrigado, tá? Vem aqui, desculpa, meu irmão, desculpa. Agora eu quero que vocês olhem para trás. Eu queria fazer uma pergunta. Esse casal de pastores hoje pode contar com você? Se ele pode contar, se coloque de pé. Aplauda o Espírito Santo, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Tá bem melhorzinho do que a aldeia lá, né? Olha o salão, gente. Olha o templo. Olha o louvor hoje aqui, gente. Olha esses músicos, olha o pessoal cantando. E a pastora Daiane nem estava aqui em cima cantando também, né, hoje. Obrigado, gente. Pode se assentar. Bom, o pessoal lá de Alto Floresta, Mato Grosso, são normal. O maninho que é assim mesmo, tá? Glória a Deus. O maninho, esse menino é um milagre de Deus. Nós passávamos por Vila Rica e de repente a gente já sabia da história dele, porque logo que o maninho foi para a igreja, eu convidei ele para trabalhar com a gente. E a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para ele: tem um velório. Eu queria que você fosse tocar para mim no velório. Acho que era umas 3 da tarde, né? O culto, o sepultamento, 4 horas. Eu não sabia, ele foi, ele tocou. Ele disse: pastor, desde... Você tinha 7 anos, 10 anos? Ele tinha 10 anos de idade, ele mostrou para a gente em Vila Rica, quando nós chegamos no ponto, ele disse: pastor, aqui eu vi a minha mãe dar o último suspiro no meu colo. Sofreram um acidente, o carro capotou, padrasto, e tinha uma bateria de carro solta. Essa bateria esmagou a mãe dele, e ele segurando a mãe e a mãe vomitando sangue nele, e ali foi o último suspiro dela. Então foi um momento bem comovente, quando nós chegamos ali, ele revê isso, e naquele dia, ele falou assim: pastor, desde o velório da minha mãe, eu nunca mais pisei num velório. Mas o senhor pediu que eu viesse tocar hoje, eu quebrei uma barreira na minha vida. E desde o velório da mãe dele, ele nunca mais tinha participado de um velório, e eu convidei ele para ir ministrar o louvor, exatamente num velório, sem saber de nada. E ali eu fiquei sabendo da história dele, ele me contou. Né, pastor Zé Carlos? E quando nós chegamos ali, segunda-feira, em Vila Rica, ele disse: foi bem ali, pessoal. Foi exatamente nesse local aqui, aproximadamente ali, ó. E esse menino faz um trabalho espetacular. Aí o pastor Zé Carlos também
que já ouviram aqui ele ministrando, falando esses dias ali, né? Eles ontem mostrando as fotos. Posso fazer uma brincadeira com vocês? Não se ofender. Eu fiquei olhando para vocês três e vocês falando assim: nossa, aquele tempo a gente era não sei o que e tal, né? Assim, a gente era feio. Aí eu fiquei olhando para vocês hoje e falei: meu Deus do céu, se hoje eles se acham bonito, como deveria ser? Eu queria ver uma foto, mas eu acabei de pensar, me mostraram. Eu vou dizer para vocês. Eu ia perguntar assim para a pastora Karina, para a pastora Dayana, eu falei: vocês não oravam não? Vou perguntar para a pastora Irani também, viu, Zé Carlos? Ontem eles estavam mostrando e a gente ouvindo eles contando um pouco da história, do que eles viveram aí, fazendo brincadeira e dizendo: meu Deus, quase que não dá para acreditar, né? Mas eu tenho certeza, eu queria dizer isso para vocês três, que é só o começo. Que Deus vai fazer ainda na vida de vocês, no ministério de vocês. Isso aqui não é nada, entre aspas, tá? Tudo em Deus é de grande valia, é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que diante da imensidão é uma gota no oceano, o que Deus ainda vai fazer na vida de vocês, no ministério de vocês. Ele só está começando. Ele só está começando. Pode ter certeza disso aí. Depois me pagam a janta. Está tudo certo. Mas como Deus é tremendo. Como que Deus faz? O que foi? Como foi esses 4 anos? Uma das coisas, querido irmão, que a gente nunca pode esquecer, sabe? A gente não pode apagar as memórias. A gente não pode fingir ou se comportar como se tudo fosse normal. A gente precisa parar para pensar um pouquinho. E a gente vai começar a encontrar muitos motivos para a gente agradecer a Deus. Para desenvolver a gratidão. A gente tem que ter cuidado com isso. Para mim, biblicamente analisando, o pior pecado de Davi não foi o adultério com Betseba ou matar Urias. Para mim, a reação de Deus, 1 Crônicas 21 está registrado. Quando Davi chega, 1 Crônicas 21, quando Davi chega, e chama o comandante dele, Joabe, que era o seu braço direito, e ele diz para o seu comandante: eu quero que você faça um levantamento de quantos soldados, homens preparados para a guerra eu tenho. Eu quero que você levante. Coloca lá 1 Crônicas 21, Daniel, fazendo um favor. Vocês já conhecem a passagem. Davi disse: eu quero que você faça um levantamento. Eu quero que você conte às pessoas. Quantos soldados nós temos? Então Satanás se levantou contra Israel, incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Pode seguir, Daniel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel.
Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, o relatório. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Só em Israel, 1.100.000 homens. Em Judá, deixa lá. Em Judá eram 470.000, 1.100.000, mais 470.000 em Judá, homens de guerra. Próximo. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi como um louco, cometi uma loucura. Falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta, o vidente de Davi, dizendo: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, você tem 3 escolhas, Davi, para fazer. Eu vou te dar 3 escolhas, escolhe uma delas, você vai ter que escolher uma delas, Davi. Próximo, 3 escolhas. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários. Ele disse, ou 3 anos de fome, ou 3 meses você na mão do inimigo teu, dos teus inimigos que querem a sua cabeça, ou 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Escolha, vê agora qual que é a tua escolha, qual que é a tua decisão, que eu preciso dar resposta para Deus. Pronto, próximo. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos meus inimigos, dos homens, que não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 pessoas pagam por essa brincadeira. Pode seguir. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruição. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Não fui eu que causei isso? Não foi decisão minha? Não fui eu que pequei? Não fui eu que fiz esse mal? Mas essas ovelhas, o que elas fizeram? Que culpa essas pessoas têm da minha decisão? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, contra a minha família, mas não contra essas pessoas, que não tem nada a ver. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Aí Davi comprou a eira de Araúna. Esse terreno que Davi comprou aqui, quando você olha a imagem de Jerusalém, você vai ver a mesquita de Omar, aquela mesquita da cúpula dourada. Aquela mesquita que você vê na foto, ela está construída em cima desse terreno, porque ali é o campo de Araúna. Ali foi construído o templo de Salomão. O templo foi destruído, os muçulmanos construíram uma mesquita lá. Ela vai ser destruída e vai ser reerguido o templo no final, agora na vinda de Jesus, né? É isso que a Bíblia diz que vai acontecer ainda.
Israel vai retomar aquele local lá. Mas é exatamente esse terreno que Davi comprou do rei de Araúna. Aqui, meus irmãos, Davi, o que tem de errado uma pessoa enumerar as pessoas, contar quantos soldados eu tenho, um governo, um rei, saber quantos soldados ele tem? O problema não era isso, gente, não é a organização. O problema não está na organização, o problema está no orgulho. O problema está aqui, é esquecer. O problema é achar que não depende mais de Deus. O problema é a pessoa achar que ela não precisa mais de Deus. Ela confiar nos seus próprios recursos, nos seus próprios soldados. Davi, ele começou o seu exército com 400 homens, os 400 valentes de Davi, aqueles improváveis, que Davi transformou nos homens mais poderosos da terra, nos maiores guerreiros da terra, que um sozinho lutou contra 800 e venceu. E Davi então, com 400 homens, eu nunca perdi uma batalha, agora eu tenho quase 2 milhões de soldados. O problema não é enumerar, o problema não era fazer um censo, não é organização. O problema é dizer assim, eu não preciso de mais nada. O problema é dizer assim, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso mais ler a palavra. O problema é a pessoa achar que o recurso que ela tem, o poder que ela tem, sabe, o status que ela tem, sabe, a posição que ela tem. O problema é confiar nisso. O problema é deixar de confiar em Deus e confiar em si mesmo. Esse foi o erro de Davi, esquecer de onde ele saiu. Esquecer que Deus o tirou de trás das malhadas. E achar que agora ele pode confiar no seu próprio poder, nos seus próprios recursos, e deixar Deus de lado. Foi isso que feriu o coração de Deus, o orgulho. E o orgulho cega a pessoa. Deus tentou usar o comandante dele, o braço direito dele, e dizer, meu rei, por que isso? Não há necessidade. Por que essa motivação? Qual a intenção? Isso não vem de Deus. Mas uma pessoa, quando o orgulho sobe para a cabeça, ela não ouve conselho de ninguém, porque ela é a dona da razão. Ela acha que sabe, que ela pode fazer tudo, porque chegou numa posição. Porque o rei, ele não escuta conselho, ele não escuta os seus que estão do seu lado. Esse foi o problema de Davi. Só que esse problema não atingiu só ele. O problema foi mais de 70 mil pessoas inocentes que morreram. O orgulho nos afasta de Deus. O que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus no céu? A não ser achar que poderia ser maior do que Deus. Subirei acima do Altíssimo, estabelecerei o meu trono e serei semelhante a Ele. Estarei acima dEle. O orgulho cega a pessoa, torna ele um ingrato. Faz ele achar que o problema de Israel, da murmuração, de não entrarem na terra prometida, Deuteronômio 8, deixa eu ler rapidinho, Deuteronômio 8, a partir do 5, Daniel, Deuteronômio 8, 5, rapidinho, o tempo voa. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vídeos, figueira, romeira, terra de oliveira, de azeite, de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. O minério,
comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Agora, cuidado, guarda-te, deixa lá, por favor, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Pronto? Próximo. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado, os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões de secura, em que não havia água, mas ele fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, te fazer bem. Pronto, próximo. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Volta no 17, Daniel. Não digas, pois, no teu coração. Deus disse, olha, eu vou colocar vocês em mansões. Vocês, o ouro, a prata vai multiplicar o gado. Vocês vão nadar na bênção. Agora ele diz, só tenha cuidado, para que o coração de vocês não se aparte do Senhor. E venhas achar que foi a força do seu braço, foi a sua inteligência, foi a sua capacidade. Foi o seu padrinho Costa Quente. Ele disse, não. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. É Ele quem te dá força, sabedoria, para você ocupar essa posição. Para você adquirires todas essas riquezas. Ele disse, foi por isso que Deus no deserto de Israel quis trabalhar seu coração. Para a hora que as coisas estiverem no outro nível, o orgulho não entrar. E a gente começar a achar que a gente é alguma coisa, sabe? Você imagina um grande cirurgião, um neurocirurgião que faz cirurgia lá do cérebro da pessoa, um neurocirurgião. Aí ele vai trabalhar uma pessoa que está entre a vida e a morte, um tumor enorme no cérebro, e esse neuro, ele tem a sua equipe, e aí vão trazendo os apetrechos para ele trabalhar, cada aparelho ali, o ferramenta que ele vai precisar para aquela cirurgia. Aí trazem lá, e entre tantos, vem o bisturi, uma agulha para costurar o bisturi, aí ele pega o bisturi e faz o serviço, e tal, e vai ajeitando, beleza? E fez a cirurgia um sucesso total. E a pessoa que estava com os dias marcados, ia morrer agora, está viva, feliz da vida, e agora ela quer voltar lá para agradecer. A quem ela vai agradecer? Ela vai ajoelhar aos pés do bisturi e dizer, ô bisturi, como você é fantástico, você é incrível, você salvou a minha vida, bisturi. Você já viu alguém fazer isso? A pessoa vai dizer assim, vai voltar lá, vai marcar um retorno e dizer, doutor, minha eterna gratidão. Obrigado pelo seu lindo e maravilhoso trabalho. Se eu estou vivo aqui, é graças a Deus e às mãos do Senhor. A pessoa vai agradecer o cirurgião, não é o bisturi, gente. Nós só somos o bisturi. O cirurgião é ele, tá?
A ge- a gente é só o jumentinho. Sabe da historinha, né? Do jumentinho. Que ele entrou em Jerusalém, tapete vermelho, palmas, flores para todo lado, rosas. E ele se achou o máximo. Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi em cima do jumentinho novinho, né? Que ninguém tinha montado ainda. Aí disse que ele chegou em casa e falou para a mãe dele, né? O jumentinho falou: mamãe do céu, incrível, eu sou demais. Ontem, o senhor imagina que coisa maravilhosa. E ele todo empolgado, no outro dia decidiu voltar. Foi entrando, pisando em algumas plantas. O pessoal atiçou os cachorros nele. Deram pedrada, pancada. E ele voltou tudo triste. Chegou: mamãe, eu não entendo esse povo. Ontem eu fui lá. Eu fui recebido com tapete vermelho. Foi flores, rosas. E agora hoje eu volto lá, fui recebido a pancada. Atiçaram os cachorros em mim. Aí a mamãe falou: meu filho, é que você esqueceu quem estava sobre você ontem? Você sem ele não passa de um jumento. Desculpa, gente, pesada essa. Foi sem querer. Foi sem querer. Mas já foi, agora tem jeito de trazer de volta. A gente é um simples bisturi, viu? É um simples bisturi. Ele é o cirurgião. A gratidão. A gratidão. A gratidão. Nós temos na Bíblia para mim, três exemplos de gratidão. E Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. João 12. A Maria, irmã de Marta, em Betânia, quebra o vidro de perfume e unge Jesus. Mateus 26, a mulher pecadora que unge Jesus com perfume, lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com o cabelo. Em Marcos, a mulher do vaso de alabastro, um perfume caríssimo, 1 ano de serviço, 300 denários, ela quebra e despeja sobre Jesus. Para mim é uma das maiores expressões de gratidão. Porque gratidão, gente, não é muito obrigado. Isso aí até o papagaio da minha mãe repete. Obrigado. Obrigado, vá. Eu disse que falar até papagaio fala. Mas são as nossas atitudes, nosso comportamento, é que demonstra, gente. Essa mulher, ela quebra esse vaso e derrama o perfume sobre Jesus. E algumas lições aqui, que você que quer desenvolver uma atitude de uma pessoa grata, você quer desenvolver essa virtude da gratidão, de um coração agradecido, que você precisa entender. A primeira coisa, lá no capítulo 14 de Marcos, no versículo 4, é que as pessoas começaram a criticar. Quando ela quebra aquele perfume, as pessoas começam a criticar ela e dizer: mas por que você está fazendo isso? Que desperdício é esse? As pessoas não vão compreender, nem todos vão compreender a sua atitude de honra, de gratidão. Porque a melhor forma de você expressar gratidão a alguém é honrando essa pessoa. É com atitudes, não é com palavras simplesmente. Muito obrigado significa ser educado, gente. Muito obrigado é o mínimo que se espera de um ser humano. Muito obrigado é o mínimo que uma pessoa pode expressar quando recebe um benefício, quando é bem tratada, quando é bem recebida, quando recebe um apoio. Muito obrigado é o mínimo que um ser humano é apenas ser um educado. É o mínimo. Agora, gratidão vai muito além disso daí. Gratidão é você se expressar, não só hoje, mas nunca se esquecer
que essa pessoa foi um canal de bênção na tua vida. Ela enfrenta as pessoas, os discípulos, os apóstolos, as pessoas começam a criticar ela, principalmente Judas, um ladrão. Por que esse desperdício? Poderia vender esse dinheiro? Você está maluca? Deixa de ser puxa-saco, deixa de fazer isso. Para que isso? Isso é fanatismo. Por que está na igreja todo dia? Por que orar tanto? Por que esse negócio de Bíblia? É porque existe uma eterna gratidão no meu coração. O que Ele fez por mim eu nunca vou conseguir pagar. O que Ele fez por mim na cruz do Calvário, não há nada que eu possa fazer que pague o que Ele fez por mim. É por isso que eu não cesso de cantar, é por isso que eu o adoro o dia inteiro, é por isso que eu gosto de ir à igreja para orar, é por isso que eu não quero perder culto. É por isso que eu vou evangelizar, é por isso que eu vou contribuir, é por isso que eu vou investir no reino de Deus, é por isso que eu vou quebrar meu vaso de alabastro, é por isso que eu vou derramar meu perfume. Outra coisa, se você quer desenvolver isso, que você precisa entender. Outra coisa. Entenda que isso é uma boa ação. O que você faz no reino de Deus, o que você faz para Jesus, o que você faz para Deus, é a melhor coisa que você consegue fazer na terra. A melhor coisa que você consegue fazer, a coisa mais especial, mais rica, mais valiosa, mais gloriosa que a gente consegue fazer aqui, é aquilo que a gente faz para Jesus. Porque tudo aquilo que você faz para Jesus é para toda a eternidade. As outras coisas vai morrer aqui, ficar aqui, desaparecer aqui. Mas aquilo que você faz no reino de Deus, aquilo que você faz para Jesus, ninguém vai poder roubar de você. A traça, a ferrugem, o ladrão, ninguém vai te tirar. Essas são as maiores riquezas. Essas são as maiores riquezas. Saiba que o que você faz para Jesus é o melhor dessa terra. É a melhor parte. É a coisa mais importante. Porque vai reverberar. Isso vai ser eternizado. Isso vai para a eternidade. Se você quer desenvolver essa atitude de gratidão, se você quer, faça o teu melhor, faça tudo que você pode. Jesus diz: para de encher o saco dela, para de incomodá-la. Ela está me preparando para a minha sepultura. Ela fez o que ela pôde, ela fez o melhor que ela podia. Ela quis expressar sua eterna gratidão. É isso que ela está fazendo. Então, querido, faça o melhor que você pode. Em Marcos 16, outra coisa que você tem que fazer, se você quer desenvolver gratidão, essa virtude em teu coração, não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Eu acho que eu até já contei aqui para vocês. Eu fiz um velório o ano passado. Eu fiz um velório lá em Cuiabá. Eu nunca tinha visto uma coroa de flor daquele nível em nenhum velório em toda a minha vida. Absurdo. Coisa mais linda, aquele buquê de flor. Quando fomos para o sepultamento, lá no cemitério é gaveta. Era gaveta. E foram colocar numa gaveta mais ou menos dessa altura. Introduziram a urna naquela gaveta. Aí as pessoas queriam colocar as flores também dentro da gaveta, em cima do caixão, da urna. Mas como colocar? Não cabia. O buquê, gente, eu nunca vi um buquê tão grande. Era lindo demais.
Não há nada de errado no dia do velório de alguém importante você mandar fazer um lindo buquê. Mas eu queria dizer para você que, segundo as pesquisas, as pessoas que mais fazem isso no dia do velório são aquelas que nunca fizeram durante a vida, que nunca deram nenhuma rosa para a mãe dela, que nunca, nem no dia das mães, chegou lá com uma única rosa e dizer: mãe, eu te amo, muito obrigado por todo o sofrimento, toda a paciência, dor de cabeça que eu te dei, todo o cuidado da senhora pela minha vida. Essa rosa aqui é simples, eu não tenho condições de te dar um jardim inteiro, um grande buquê, mas eu comprei com muito amor e carinho para dizer que eu te amo e a senhora é uma pessoa muito especial na minha vida. Depois no velório ali, a pessoa não está vendo aquele lindo buquê de flor, não está vendo. Seria tão legal se ela pudesse ver isso, presenciar, viver esse momento, essa emoção de ver. Dizem que as pessoas recebem mais flores no dia da morte, do sepultamento, do que durante toda a vida. Durante toda a vida. Agora fica fácil, né? Esse mundo online da gente fica fácil demais. Chega de manhã, minha esposa, hoje ela está pregando o Dia Internacional da Mulher, está pregando lá na igreja. Você vai lá na internet, baixa um buquê de flor bonito e manda: Feliz Dia Internacional da Mulher. E manda aquele buquezão de flor online. Caramba, essa internet é uma maravilha. Parabéns pelo seu grande dia, esse buquê, né? O duro é você chegar lá e depois sem nada na mão. Esse buquê online aí também não vai significar muita coisa. Mas voltando aqui, gente, eu quero concluir. Veja o que Deus já fez na sua vida. Veja as pessoas que passaram na tua vida, que foram um canal de bênção. Às vezes foi um patrão, uma professora. Às vezes foi uma vizinha, uma avó. Que Deus colocou. Ainda dá tempo às vezes. Às vezes alguém não vai dar mais tempo. Já foi, não está mais entre nós. Mas talvez você ainda tenha essa chance de olhar para trás e trazer à memória as pessoas que Deus levantou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que Deus fez no passado serve de combustível para os próximos voos. IBN de Bragança. O que Deus fez até aqui serve de combustível para os próximos voos. Se Deus fez isso em 4 anos, eu fico imaginando o que Deus vai fazer nos próximos 4. Baseado no que Deus fez, gente, vocês não precisam ter medo do futuro. Vocês não precisam ter medo de alçar voos mais altos. Você não precisa ter medo de dar um passo a mais. Porque o Deus que os trouxe até aqui é o Deus que vai continuar conduzindo essa igreja a novos patamares, a outros patamares. Em nome de Jesus, com toda certeza. Muito obrigado, irmã Marli, pelo salão, por etc. Mas nos próximos 4 anos, em nome de Jesus, a IBN vai ter uma sede própria. E não desfazendo nem um pouquinho de toda a beleza, toda a grandeza desse templo, mas ele vai ser maior.
nome de Jesus. Nos próximos 4 anos, eu vi aqui no negócio do final de ano, a entrega das cestas, a entrega de brinquedo. Eu vi a pastora falando da entrega de uma casa, e ela falou uma coisa: já pensou se a gente pudesse entregar não sei quantas casas? Querido, quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre esta igreja. Não só sobre a igreja, mas sobre você que é a igreja, para que você possa lançar voos mais altos em todos os aspectos da sua vida. O Deus que te trouxe até aqui, Ele vai te levar para um outro patamar. O Deus que nos sustentou até aqui, Ele nos levará para outros patamares. Deus que nos trouxe até aqui, Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. O mesmo Deus que esteve presente nos momentos de angústia, às vezes nos momentos em que nós como seres humanos, o desespero bate, o medo, a insegurança bate, e às vezes a gente fica pensando e perguntando: meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Mas o Deus que sempre proveu milhões de litros d'água, para que num deserto, em 40 anos, ninguém morresse de sede. O Deus que proveu água para milhões de pessoas num deserto absurdo, e nunca faltou água. O Deus que proveu milhões de pessoas em um deserto absurdo, que não tinha nenhum comércio, que não tinha nenhuma plantação, que não tinha nada. O Deus que supriu milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o teu Deus, meu irmão. Este é o teu Deus, minha irmã. Ele nunca perdeu uma batalha. Este é o teu Deus, o que multiplica azeite, pão, farinha, o que abre o mar vermelho, o que dá vista aos cegos. É esse Deus que abre portas, abre caminho onde não tem. Esse é o Deus da multiplicação. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus que cura, que restaura. Esse é o Deus que liberta, que transforma a família. É esse Deus que você serve. Ele é grande e poderoso, e Ele está aqui esta noite. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é o Jeová Jireh, o provedor. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, cobre com tua mão onipotente, cobre com tua mão de graça, e começa, Senhor, a desenhar um futuro. Aleluia. Um futuro, Senhor, glorioso, um futuro de glória. Nesses próximos 4 anos, Senhor, em nome de Jesus, multiplica a tua igreja. Ó Espírito de Deus, multiplica, Senhor, esta igreja. Multiplica, Senhor, esta igreja. Multiplica por 10, por 20, por 30, por 50. Multiplica por 100. Multiplica por 1000. Multiplica, Senhor, esta igreja. Aleluia, aleluia. O Senhor nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor, aleluia, cuidou, supriu. Em nome de Jesus, que Ele continue suprindo os desafios, que Ele continue suprindo desafios maiores. Ele vai continuar suprindo, Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar multiplicando na tua vida, no teu comércio, nos teus negócios, na tua casa, em nome de Jesus. Só não se esqueça dele.
quando você estiver vivendo isso, quando você estiver nadando na bênção, como vimos aqui ele dizendo para Israel, só não deixe o seu coração se elevar, só não ache, só não pense que você não precisa mais dele, só não caia nessa loucura, sabe? Só não cometa essa loucura que Davi cometeu naquele dia. Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, sobre esta igreja, sobre a vida dos pastores, sobre a vida do pastor Márcio, da pastora Karina, sobre a vida do pastor Elias, da pastora Daiane, a família deles, a vida do pastor Luciano, da pastora Cris, de todo o pastor Felipe, da sua esposa. Senhor, abençoa as famílias pastorais, abençoa a liderança desta igreja, abençoa cada membro, abençoa cada participante, abençoa Bragança, abençoa, Senhor, o prefeito, abençoa as lideranças políticas, abençoa o poder judiciário, abençoa, Senhor, a polícia militar, civil, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todas as autoridades constituídas nessa cidade, dando a eles graça e sabedoria para tomar as decisões certas, para, Senhor Deus querido, dê a eles visão de crescimento para essa região, dê a eles sabedoria para governar, para tomar as decisões. Abençoa, Senhor, a classe empresarial dessa cidade, aqueles que geram e produzem emprego, abençoe eles de uma maneira poderosa. Abençoa os micros empreendedores, abençoa aqueles que estão desempregados, abre as portas do emprego, abre novas empresas, indústrias, traz, meu Deus querido, oportunidades, levanta investidores nessa cidade, e levanta e traz investidores de fora, de todo o Brasil, de fora do Brasil, traz investidores para essa região, traz, Senhor, emprego, produz nesse lugar riqueza, grandeza, para todo o Brasil, em nome de Jesus, para todo o estado do Pará, e para todo o Brasil, e para o mundo, em nome de Jesus. Abençoa essa terra, abençoa essa cidade, abençoa esta igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.